Boa tarde a todos. Sob a presidência sempre firme e serena da acadêmica Elizabeth Renaud, abrimos mais uma sessão da Universidade Livre, projeto da Academia Mineira de Letras, dedicado a desempenhar a missão que norteou a fundação desta casa por 12 jovens intelectuais em Juiz de Fora, em 25 de dezembro de 1909. A celebração da língua portuguesa, da literatura brasileira, da história, da memória e das artes. Agradeço muito a presença entre nós dos acadêmicos Carmen Schneider Guimarães, Orlando Vaz Filho, Ieda Prates Bernes e, naturalmente, a presença do nosso conferencista desta tarde, confrade Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Antes de compor a mesa, tomo a liberdade, mesmo contra a vontade de Ieda Prates Bernes, de compartilhar com os amigos aqui presentes carta recebida pela nossa poeta, a ela endereçada por Antônio Cândido, o maior crítico literário brasileiro. São Paulo, 20 de março de 2017. Cara Ieda, o livro dos seus 90 anos está muito bonito como realização tipográfica, digno suporte da matéria poética que coroa a sua longa busca da palavra essencial. Como já sugeri há muito tempo, esta jornada hungaretiana é uma espécie de razão de ser, e eu diria a carta de nobreza do seu bem coroado esforço. Felizes os poetas que podem comemorar o êxito do seu trabalho com o encontro do almejado essencial. Terra, esterco e água se fundem e um Deus jardineiro conduzem alquimia à exaltação da beleza. Uma rosa. Abraço cordial do seu admirador, Antônio Cândido. Palmas para Ieda Prates Bernes. Para compor a mesa, convido o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, nosso confrade acadêmico, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Seja sempre muito bem-vindo. Também convido para compor a mesa, como representante do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o seu sócio honorário, Frei Evaldo Xavier Gomes. Antes de passar a palavra à nossa presidente para suas considerações iniciais, eu gostaria de pedir que fizéssemos um minuto de silêncio em favor da memória do escritor João Gilberto Noll, que nos deixou na manhã de ontem. Muito obrigado. Um dos maiores contistas brasileiros, expoente da chamada geração dos anos 80, vencedor de vários prêmios, entre eles 5 jabutis, João Gilberto Noll agora é cânone, memória e presença nos meios literários brasileiros. Com a palavra agora, a presidente desta casa, acadêmica Elizabeth Renaud, para suas considerações iniciais. Reverendíssimo arcebispo Dom Valmor, é uma honra a sua presença aqui hoje para nos falar. Ouviram? Tá bom? Senhoras e senhores, acadêmicos, convidados, Rogério, que conduz tão bem a nossa Universidade Livre, sempre ativa e com assuntos e polêmicos e maravilhosos e religiosos e políticos e econômicos para nos pôr à frente das notícias brasileiras. Destaca-se entre os nossos acadêmicos Dom Valmor Oliveira de Azevedo, lídimo sucessor de Dom João de Rezende Costa, ambos pastores de almas e incentivadores da cidadania responsável. Dom Valmor, em suas crônicas semanais, como em Mais pela Democracia, publicada há pouco na imprensa mineira, exorta os valores que norteiam os procedimentos democráticos, o respeito à dignidade da pessoa humana,
sagrada e inegociável, critério regulador da vida política. Assim, exerce o seu apostolado, ensinando, orientando, conclamando. Estes atributos idealizados governam-se pela ética. A ética passa a ser um fato histórico, na medida em que significa uma aprovação para o comportamento dos homens. Deveres, vontade de potência e de felicidade, ou mesmo o próprio viver, coexistem com a realidade do progresso, condição do pensamento voltado para os valores chamados direito, saber, arte e sentimento. Os ideais pelos quais o grande jurista Rui Barbosa se bateu, liberdade e justiça, são lados de um vértice construtor, acrescidos da presença de Deus. Citação: não há justiça onde não haja Deus. No Salmo 97 temos: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e obscuridade estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do seu trono. Para Salomão, o valor da sabedoria é um tesouro inexaurível e engloba ciência, reflexão, conselho, habilidade, justiça e equidade. Os alicerces da Academia Mineira de Letras fundem-se aos valores que a sustentam. A sua imortalidade é do espírito, das escrituras e dos versos que permanecem para sempre. Terminamos com as palavras de Santo Agostinho, filósofo e sábio, doutor da Igreja, da justiça e do ensinamento. A filosofia é o amor à sabedoria, como continente da verdade, e somente a sua posse representa a plenitude da alma. Muito obrigado, presidente Elizabeth Renault. Com a palavra agora, o representante nesta solenidade do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, assim designado pelo presidente Aloysio Quintão, seu sócio honorário, Frei Evaldo Xavier Gomes. Dom Valmor também integra o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Foi pedido a mim que fizesse, nesta ocasião, nessa cerimônia, uma saudação especial a Dom Valmor. Falar de Dom Valmor, nesse exato momento, na nossa cidade, na nossa capital, é falar da Diocese de Belo Horizonte, criada em 1921, da Arquidiocese, erigida em 1924, falar dos mais de 4 milhões de habitantes desse imenso território, a ele confiado, como pastor da nossa Igreja Católica em Belo Horizonte, no coração de Minas Gerais. Um território de 7.200 quilômetros, das 270 paróquias, é falar do coração de Minas. E nós, nesse exato momento, ouviremos da boca de Dom Valmor a voz que sai do coração de um filho das Gerais. Dom Valmor não nasceu no território mineiro, nasceu no território da Bahia, mas é filho daquelas Gerais, aquela região do nosso país cantada, exaltada por Guimarães Rosa, é parte nossa, é nosso. Cresceu como sacerdote no seminário de Juiz de Fora, na Zona da Mata, e aqui está conosco já há uma década. Ou seja, na sua pessoa, a síntese do nosso Estado. E veio até nós como homem de Deus, sacerdote, padre, bispo, para curar os corações feridos, como diz o seu lema, tirando aquela frase lindíssima do profeta Isaías. Nesta tarde ele nos fala de Dom Rezende Costa, a qual ele sucede. Dom Rezende, o bispo dos anos difíceis do governo militar, de conflitos evidentes entre
a Igreja e o Estado, situações difíceis também na implantação do concílio, dos novos tempos, da modernidade. Dom João Rezende Costa, homem de Deus, aqui entre nós, e felizmente, de forma heróica e belíssima, sucedido por Dom Valmor. Eu recordo uma anedota não, um fato, né, mas que se torna um pouco à guisa de anedota. Mas uma vez eu estava na nunciatura em Brasília e nós falávamos sobre a igreja no Brasil. E conversando, um dos que estavam à mesa disse: a maior arquidiocese do Brasil é Belo Horizonte. E Dom Valmor gosta de repetir isso, e eu imediatamente reagi e falei: não, aí Rio. São Paulo, a maior cidade da América do Sul. E imediatamente disseram: não, Belo Horizonte é maior. Maior do que São Paulo e Rio. Maior na presença eclesial, na força das instituições, na presença da igreja. E não foi dito, mas se traduz naquela afirmação na força da fé do nosso povo, do povo mineiro. Nós ouviremos, portanto, a voz desse grande mineiro, Valmor Oliveira de Azevedo. E concluo com a frase de Guimarães Rosa: o sertão é dentro da gente, é na alma. Minas é no nosso coração, na nossa alma, é dentro de cada um de nós. Com a palavra agora, o conferencista desta tarde, confrade acadêmico Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Quero, com muita alegria e cordialidade, saudar a nossa querida acadêmica Elizabeth Renaud, presidente aqui dessa casa, na alegria bonita de sempre estarmos em comunhão, na pessoa do querido amigo Rogério, também acadêmico, saudar a todos os que compõem a Academia Mineira de Letras aqui presentes, mas em comunhão também com aqueles outros tantos que não puderam vir, mas estão em comunhão, e assim entendo, porque muitas vezes gostaria de vir e não posso, e não dou conta, mas fico numa comunhão profunda no coração. Saudar a todos aqueles que vieram para prestigiar esse momento, muito amigos, representantes também de outras instituições. Saudar o querido Frei Evaldo, que, para além das letras, das leis canônicas, faz saltar fora, por sua palavra, a beleza do seu coração, que também se encanta e mostra que a gente precisa da lei para chegar exatamente na força do amor. Então, alegria a presença dele aqui, também dos seus confrades. Eu queria, na oportunidade, e gosto de fazer isso, a uma certa altura eu vou ter repetido o que vou dizer agora, no horizonte do que disse o Frei Evaldo, pela experiência bonita e agradecida que tenho de ser mineiro, mineiro Minas e mineiro Gerais. Contava há pouco, exatamente ao Frei Evaldo e ao Dr. Orlando, que gostei muito porque a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, também gosta de fazer essa acentuação, dizendo que ela é mineira Gerais. Eu me sinto mais honrado porque eu sou mineiro Minas e mineiro Gerais. Mineiro Minas porque aprendi a ser mineiro Minas em Juiz de Fora, onde nasceu a nossa Academia Mineira de Letras, o que me honra, me alegra muito, de dizer assim, menino
estava num lugar onde foi o berço da Academia Mineira de Letras, e depois, adiante, teria essa honra tão prazerosa de compor o corpo de confrades desta querida Academia Mineira de Letras. Porque lá vivi desde o início da adolescência até quando fui nomeado bispo auxiliar e fui para Salvador para chegar aqui na alegria de ser aqui o primeiro servidor. Lá eu aprendi a ser mineiro Minas. Embora é uma tarefa que eu procuro desempenhar com toda alegria, quando dizem assim, mas Juiz de Fora é Rio de Janeiro. Os mineiros de Juiz de Fora são cariocas. Eu tenho trabalhado muito na perspectiva e acho que a academia e outras instituições podem ajudar muito disso. No outro dia tive a oportunidade de compartilhar nessa direção com a presença ali da direção do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, que nós temos que superar, sobretudo, até mesmo nas brincadeiras, que mineiro da Zona da Mata é carioca, mineiro do sul de Minas é paulista, mineiro do norte de Minas é baiano, mineiro do oeste é goiano, descaracterizando a mineiridade, que é exatamente uma riqueza inigualável em nenhuma região do Brasil, de se poder ter esta Minas, como muitas Minas, e com uma riqueza, de fato, singular na cultura, na arte, na religiosidade e no patrimônio sacro, que é o maior de todo o nosso contexto brasileiro, com a singularidade de um patrimônio sacro como o patrimônio barroco, que é, de fato, o que é genuinamente brasileiro. Então, eu me alegro muito de ser mineiro Minas, tendo aprendido isso lá em Juiz de Fora, e, como disse bem Frei Evaldo, o Mineiro Gerais é um trem bem dentro da gente, enraizado. Não é Gerais por causa só do externo, é do que é externo na configuração daquilo que é o cerrado, jeito de ser introjetado profundamente numa maneira de entender o mundo, de agir, de reagir. Por isso, às vezes, gosto de dizer assim, Mineiro Gerais é como a árvore do cerrado, enverga, mas não quebra, descasca e se renasce. Então, eu acho que é uma alegria muito grande lembrar isso, para dizer do quanto sinto a minha alma enraizada nesse conjunto bonito da cultura mineira, plural, rica, de referência fundamental dentro do cenário nacional, sublinhando de modo muito especial a dimensão da religiosidade, particularmente da fé cristã católica. E aí gosto sempre de lembrar Dom Luciano Mendes de Almeida, que, passando em casa algumas vezes, dizia: nós precisamos cuidar muito deste tesouro que é a fé cristã católica em Minas Gerais. Até porque, se a igreja nossa, como igreja católica, perder esse tesouro, ela passará no cenário nacional muitas maiores dificuldades. Um carioca servindo com santidade, com competência e com dedicação em Minas Gerais, compreendendo a riqueza do que somos. Digo tudo isso para dizer como me alegra a escolha de ser aqui nessa Arquidiocese de Belo Horizonte o primeiro servidor e ser colocado exatamente nesta linha de sucessão na qual se encontra Dom João Rezende Costa, como uma grande figura, uma figura de grande e importante referência, como disse
há 13 anos atrás, exatamente no dia 26 de março, no Mineirinho, quando iniciava a minha missão, o meu ministério pastoral, que olhando as diferenças, e hoje vamos falar da singularidade de Dom João Rezende Costa, os 3 que me precederam eram gigantes na fé, e eu me sentia colocado nos ombros deles, pela peculiaridade do que cada um foi, e aqui, como vamos falar de Dom João Rezende Costa, numa tarefa honrosa, mas exigente, e com a oportunidade bonita, quando a gente tem pessoas de grande referência, de a gente entrar nessa escola, nela se matricular e se tornar um aprendiz da beleza do que a pessoa é, como é o caso de Dom João Rezende Costa. Alegro-me também pela oportunidade criada, Rogério, de estarmos aqui para falar de Dom João, porque poder falar dele é poder dar um alimento humanístico e espiritual que o coração de nós todos precisa, para nos fortalecer com referências de pessoas que já passaram nesta história, mas que estão presentes pela singularidade daquele modo como agiram, fizeram, e com a particularidade daquilo que foram. Então, eu me alegro muito. Alegro-me também porque, criada essa oportunidade, eu posso não me sentir, como às vezes sinto lá no fundo do coração, eu estou achando que eu estou um acadêmico um pouquinho relapso, mas pela presença aqui, não por outras possibilidades, porque me lembro, professora, quando lá no Palácio Cristo Rei tivemos aquele encontro em que foi a honrosa presença de muitos acadêmicos acompanhando o Dr. Murilo Badaró, eu tive a oportunidade de dizer, eu vou procurar cumprir a minha tarefa de acadêmico, é claro, com a presença, com a cooperação, com tudo o que eu puder, mas, sobretudo, a partir da minha condição de primeiro servidor, realizar bem o que eu tenho que fazer e poder, assim, ser um acadêmico itinerante. E ter essa oportunidade, pelos meios de comunicação, pela oportunidade de estar numa igreja grande, bonita, de estar numa igreja muito apertada, em diferentes lugares, ou mesmo através do que posso e tenho mantido com fidelidade, mesmo com a exiguidade do tempo, que é o meu escrito do artigo no Estado de Minas, como hoje mesmo foi uma manhã tão apertada que eu tive que fazer o artigo no carro, enquanto estava fazendo um trajeto entre a Cúria e a Assembleia do Clero da região episcopal, podendo compartilhar, sentindo-me como primeiro servidor da arquidiocese, mas também como acadêmico, escrevendo sobre um tema que também é muito importante, cujo título amanhã vai aparecer, Resgate de Credibilidades, que é exatamente um momento de grande importância em que cada um de nós tem que assumir a sua bandeira de ser credível, e nas instituições onde nós estamos, nós temos que proceder de tal modo que elas sejam de credibilidade. E até dou exemplo muito claramente da Igreja Católica, das muitas vezes que abaixa na sua credibilidade em razão de ações e de procedimentos inadequados por parte de membros, e inclusive de membros da hierarquia. Mas isso acontece com o parlamento, acontece com outras instituições e com os muitos segmentos da sociedade. Assim, eu sinto que eu estou cumprindo com a palavra, porque a palavra de cada um de nós, seja no escrito, seja na poesia, seja na conferência, a palavra proferida por cada um dos acadêmicos nas diferentes circunstâncias, é a possibilidade bonita de poder abrir novos horizontes, acender novas luzes e de fomentar um diálogo que é indispensável para construir a cultura da paz, a cultura do encontro. Então, me sinto muito feliz por essa oportunidade. E aí, vamos agora falar de Dom João Rezende Costa, a quem tive a alegria de suceder. E eu gostaria de começar, assim, muito
informalmente, até porque Dom João Rezende Costa, embora seja uma pessoa de um estilo, de uma nobreza como pessoa, mas é uma pessoa que não se emoldurava no formal e no formal que afastava as pessoas. Aí eu queria abrir assim, perguntando, de nós que estamos aqui, quem conheceu de perto e tem uma lembrança de algo para trazer aqui como um ramalhete espiritual a respeito de Dom João Rezende Costa? Porque depois, logo depois de algumas partilhas assim, quero entrar com uma partilha muito pessoal minha também. Quem conheceu a figura de Dom João, de perto ou de longe, e algum aspecto que lembra da figura dele? Eu não convivi intensamente com Dom João, mas a minha aproximação com ele se deu inicialmente com uma grande admiração e, ao mesmo tempo, um grande respeito. Ele foi um arcebispo notável para a cidade de Belo Horizonte. Ele era um exemplo irradiado permanentemente pela sua candura, pela sua bondade, pela sua compreensão, pela sua piedade. Todos nós tínhamos um grande respeito por ele. E, coincidentemente, eu que, naquela época, cheguei a presidir um partido político extinto, porque fui presidente da União Democrática Nacional de Belo Horizonte, e como discípulo de Milton Campos, certa vez, eu, na casa dele, na rua Tomás Gonzaga, 271, e eu havia nascido na rua Tomás Gonzaga, 286, uma posição assim, quase em frente, um pouco inclinada. Eu comecei a conviver com esse homem, porque eu nasci lá, em frente à casa dele, e depois passei a frequentar a casa dele, porque ele tinha 6 filhos, e nós, na nossa família, somos também 6 filhos. E eu era amigo mais do João Cláudio Dantas Campos. A mulher de Milton Campos era a dona Déia Dantas Campos. E a minha admiração foi tão grande por ele, que quando eu me tornei secretário de Educação em Belo Horizonte, ele foi a primeira escola, dentre 11 inauguradas em Belo Horizonte, que foi a Escola Municipal Milton Campos. Lembro-me muito bem da solenidade, porque lá estavam personalidades que conviveram com ele, e eu tenho um pronunciamento sobre ele, um discurso. E Milton Campos era também grande admirador de Dom João. Falava sobre ele com uma grande admiração. E ele tinha, na entrada da casa dele, que hoje, infelizmente, é um edifício, subindo a escada, e logo do lado direito, ele tinha uma biblioteca extraordinária. Ele era um ledor permanente de Anatole France. Ele era um homem de uma cultura extraordinária. Era um homem do nível de Dom Valmor, sem dúvida alguma. E uma inteligência... Mais importante, que era admirador de Dom João. Era também. Obrigado. Então, Okay. A lembrança de Dom João, para concluir aqui a minha fala, porque outras pessoas também querem louvá-lo e demonstrar o respeito e admiração por ele,
Dom João nos deixa uma grande saudade. E essa saudade não é infinita, porque o infinito é o infinito. E Dom João foi substituído. Tem a presença hoje de Dom Valmor, que o substitui plenamente. Era o que eu poderia dizer. Obrigado. Dom Valmor, eu vou contar o que me contaram, porque eu sou ex-aluno do seminário salesiano e o Dom João de Rezende Costa era padre salesiano. E o que contaram no nosso seminário é que ele ainda padre, diretor do Colégio Santa Rosa, famosíssimo em Niterói, enfrentou uma situação muito difícil, porque os alunos da banda do Colégio Santa Rosa, que, aliás, era uma banda extraordinariamente prestigiada, foram ao Rio de Janeiro para um evento, salvo engano, no 7 de setembro, e no retorno a barca abaurou, e houve morte de quase todo o grupo de músicos, e que o padre diretor João de Rezende Costa postou-se na frente do colégio e recebeu cada um dos familiares dos alunos falecidos, inclusive sujeito a agressões pessoais, e ele teria permanecido nessa situação até receber o último dos familiares, e isso demandou mais de 24 horas, segundo a história que nos relataram. Obrigado. Tem mais uma pessoa que gostaria de... Sim. Eu acabei de dizer umas palavras a pedido de uma repórter que estava aqui no saguão, a respeito de Dom João. Lembro-me dele muito, pessoa simples, bondosa, jamais deixou de acatar um pedido nosso, um convite, e muito amigo do Vivaldo Moreira. Lembro-me aqui nesse auditório, quando ele celebrou a missa dos 88 anos do Vivaldo Moreira. E na Igreja da Boa Viagem, quando a pedido do vice-cônsul de Portugal, eu estou acabando de ler o livro agora, Ferreira Cristo, Ferreira Cristo, pediu para celebrar a missa em lembrança do Salazar, que tinha falecido em Portugal. Mas ele tinha uma coisa que me encantava. Todas as semanas, ele escrevia um texto para o jornal Estado de Minas, dando uma explicação muito fácil de entender do evangelho que seria lido no próximo domingo, no domingo seguinte. Isso me encantava muito nele, essa bondade, essa facilidade de comunicação com todos. Obrigada. Muito bem, Lúcia. Bom, eu guardo de Dom João lembranças que enchem o meu coração de gratidão. A primeira delas é que Dom João foi o criador de nossa paróquia. Ele criou a paróquia de São João Evangelista em 1960, 31 de dezembro, data especial, que foi instalada em 23 de abril de 1961. Dom João, naquela época, pensou em criar paróquias que tivessem como padroeiros os evangelistas. E daí, então, a nossa paróquia São João Evangelista. E me lembro dele que sempre ia à nossa paróquia, e sobretudo nas datas festivas, e ele dizia: eu venho aqui com o amor com que São João Evangelista pregava às pessoas, e o amor que São João Evangelista tinha a Jesus. Eu amo todos vocês. Então, essa é uma lembrança que enche o meu coração de alegria. E uma outra lembrança, são várias, mas eu sei que não posso me estender. E a outra lembrança que me toca o coração é de ter Dom João, Dom Valmor, como uma pessoa que se tomou de amores pela Serra da Piedade como o senhor. Fez como o senhor, menina, fez da Serra da Piedade como o senhor, menina dos seus olhos. Não é? E há expressões dele, quando ele se refere à beleza física, à geografia,
a paisagem da Serra da Piedade, quando ele dizia essa bela arquitetura divina. E também se referia a Nossa Senhora da Piedade como mãe de clemência e bondade. Foi um arcebispo que amou Minas Gerais e fez muito por Belo Horizonte. Eu o tenho no meu coração. Eu tenho uma lembrança de uma honra muito grande que me foi concedida perante Dom João. Quando Dom João veio a Belo Horizonte, sabíamos que ele provinha do sul de Minas e tinha, inclusive, relações com a nossa família. Então, eu sou da paróquia de São Mateus, como o senhor sabe. E na paróquia de São Mateus nasceu do nada, não tinha nada. Tudo se fez por nós, sob a direção do hoje Monsenhor Expedito, que é um grande sacerdote, como nós todos sabemos. Pois bem, quando ficou pronto o templo, ficou pronto também o salão, que seria o salão paroquial para uso social e também religioso da paróquia. E a esse salão foi dado o nome de Dom João Rezende Costa, que era o arcebispo, né? Isso são os princípios dos anos 80, penso eu. E o padre Expedito, como sempre, e como o senhor também sabe, me delegou a função de saudar Dom João. E eu fui portadora da voz das ovelhas agradecidas da paróquia. Tive muita sorte, fui muito inspirada, fiz um belo discurso que agradou muito a Dom João. Ele agradeceu publicamente através das ondas do rádio. E eu fiquei muito enaltecida. Não só isso, mandou-me um belíssimo cartão que guardo até hoje, acompanhado de um rosário bento por ele. Então, essa lembrança me tocou demais o coração, foi uma experiência pessoal e é uma honra que eu carrego. Muito obrigada. Quero agora dizer de Dom João diante dos meus olhos. Outubro de 1977. Eu era sacerdote recém-ordenado, com 23 anos de idade, e enviado por Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, que era o arcebispo de Juiz de Fora, para estudar a Sagrada Escritura em Roma. Há de se imaginar como um jovem de 23 anos olha figuras insígnes como a de Dom João. E aí lá estava, no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, Dom João Rezende Costa, que era um dos 4 bispos eleitos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, como representantes do episcopado, participando do Sínodo dos Bispos sobre a catequese. E recordo-me, como jovem sacerdote, no refeitório do Colégio Pio Brasileiro, ver aquela figura. Era como alguém da terra contemplando alguém lá em cima, no firmamento. Pensava comigo, um homem de grande importância, e de fato, arcebispo de Belo Horizonte, muito considerado no episcopado nacional por sua cultura, por suas contribuições importantes e bem embasadas, e então eu só sentia a possibilidade de contemplá-lo com os olhos, quase como algo inacessível, como é sempre costume acontecer com um jovem ou alguém muito jovem nos olhando. Digo isso e comprovo quando lá estava também, morava no Pontifício Colégio Pio Brasileiro, Dom Lucas Moreira Neves, que servia no Vaticano, e me lembro que um dia à mesa, com esses 23, 24, 25 anos, eu disse assim: quando eu for velho, eu quero ser monge. Aí o Dom Lucas me perguntou: quando você for velho, com que idade? Aí eu disse: 40 anos.
Porque quando a gente é muito jovem, a gente olha alguém que tem mais tempo, é muito velho. Então, assim, olhava Dom João e ouvia as referências importantes a uma figura de grande importância na Igreja do Brasil e aqui em Belo Horizonte. Nunca mais tive a oportunidade de ver Dom João. Tinha 23 anos, a única vez que o vi, e se passaram tantos anos até 25 de março de 2004, quando aqui cheguei para começar a minha missão de primeiro servidor de arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. E ali tive a oportunidade de começar a ver Dom João, não só com os olhos, mas de modo muito especial com o coração. Um Dom João, figura insigne, comprovadamente insigne por tudo, por sua conduta ilibada, por sua dedicação pastoral, por sua preparação humanística e intelectual. E pude conhecer de perto, bem de perto, o coração de Dom João, que é a fonte da bondade que marcou como um selo indelével a história da Arquidiocese de Belo Horizonte, deixando para todos os que vierem na linha de sucessão na qual ele está, a exigência de ser bom, para não estar na contramão desta marca indelével que ele colocou na história da Arquidiocese de Belo Horizonte. Um coração bom, com essa riqueza enorme, como aqui lembrado pela professora Regina, na perspectiva do Santuário Nossa Senhora da Piedade, a alegria que tive de, pesquisando, encontrar um folhetinho não muito valorizado, inclusive como documento importante, contendo as palavras do cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, no dia 31 de julho de 1960, num grande evento na Praça da Liberdade, para a qual foi trazida a imagem do Aleijadinho de Nossa Senhora da Piedade, e a palavra também de Dom João, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, exatamente porque, como mineiro caetense, que foi ao Maranhão e depois a São Paulo e até Aparecida, mas sempre com o coração colado aqui, de tal modo que, na sua senectude, ele vivia sempre dizendo: vamos para a Serra da Piedade. Quando vinha, ficava dias e dias, retornava a Aparecida, onde, por último, ele serviu, acompanhado, inclusive, de Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, desfazia as malas, nem 2 horas da chegada, a pergunta: que hora nós vamos sair para a Serra da Piedade? Já estou com saudade da Serra da Piedade. E Dom João, naquela oportunidade, ali resgatei 2 expressões que são basilares, de ouro, porque ele fala da Serra da Piedade com essa expressão que agora vai carimbando o coração de cada mineiro, nesse conhecimento de Nossa Senhora da Piedade como padroeira de Minas, chama a Serra da Piedade de magnífica arquitetura divina. Muitas pessoas pensam que esta é uma expressão cunhada por mim. Até o Frei Evaldo estava convencido até agora há pouco. Mas resgatei daquele discurso magnífica arquitetura divina e a titulação para a ermida da padroeira, como a casa de clemência e bondade, salvando, como fiz, exatamente pela beleza, nessa síntese de uma expressão, mas como um instrumento terapêutico, de
não chamar a ermida da padroeira, que foi a minha proposta, chamemos a ermida da padroeira, porque eu ouvi muitas vezes, feria os ouvidos e machucava o coração, quando, relacionando lá na Serra da Piedade, a Igreja Nova das Romarias, chamavam hoje a ermida da padroeira, Casa de Clemência e Bondade, de Igreja Velha. Então, resgatado de Dom João, o que me fez ver Dom João com os olhos do coração. E cheguei aqui naquele dia 25, e lembro-me que, ao chegar, pudemos juntos tomar uma sopa, lembro-me, juntos ali no Palácio Cristo Rei. E tive a oportunidade de conviver com Dom João brevemente, entre o dia 25 de março até o dia 29 de outubro daquele mesmo ano de 2004, quando pela manhã tinha visto Dom João e saí para um compromisso com os frades capuchinhos na Pompeia, e tendo chegado lá para a celebração de um encerramento de capítulo, aí veio a notícia: Dom João teve um AVC e está sendo agora levado para o Hospital Madre Teresa, onde ele permaneceu por mais de 3 anos, com a caridade bonita e muito elogiosa das pequenas missionárias de Maria Imaculada, fazendo para mim, na própria aprendizagem de ser primeiro servidor aqui, de ir lá semanalmente para estar com ele. E lembro-me que nos primeiros dias, ele ainda na UTI, era uma característica interessante de Dom João, gostava imensamente de cantar. E cantava com muito empenho e garbo. E lá na UTI, depois ele saiu e foi num processo de definhamento, cantamos juntos Panis Angélicos. E Dom João cantou acompanhando. E depois foi perdendo, em razão também das próprias circunstâncias de saúde, essa condição. Mas tínhamos muitas vezes, na oportunidade de convivência à mesa, revelando a dimensão inocente, de pureza, que é a fonte da bondade, na figura de Dom João, de poder cantar. Lembro-me que sempre dizia a ele assim: Dom João, o senhor ainda se lembra de alguma canção italiana do tempo que o senhor viveu em formação na Itália? E ele respondia: ora, como não me lembro? De várias. Então cante uma. E ele, como ora, começava: Torna Sorrento, Santa Lucia, todas canções típicas italianas, mostrando o seu coração. Dom João revelou também a grandeza do seu coração, porque podemos pensar que a grandeza do coração de uma pessoa se assenta simplesmente na estrutura de grande envergadura, pela conquista intelectual ou pela importância do cargo que a pessoa exerce. Dom João revelava para mim que essa estrutura grandiosa da pessoa grande que ele se assentava na inocência, na simplicidade e na bondade, que, aliás, revela o jeito de Jesus ser. Em sendo Deus, não se apegou ciosamente à sua condição divina, mas esvaziou-se e fez um de nós, assumindo a nossa condição de escravo, para nos elevar à dignidade da sua condição divina. E nessa simplicidade bonita, Dom João revelava muitas coisas que mostrava por que ele conseguia olhar pessoas, situações, com o olhar de bondade.
Lembrando que Dom João, como aqui já referido, chegou no contexto de uma arquidiocese de Belo Horizonte dividida, tendo o seu arcebispo, Dom Antônio dos Santos Cabral, bastante debilitado em razão de enfermidade, e no contexto próprio sócio-religioso, cultural da arquidiocese de Belo Horizonte, uma arquidiocese dividida, um lado e outro. Então, conta-se que Dom João teve a recepção de um lado e a recepção do outro, não juntos como uma única igreja. E, portanto, foi capaz o que só a bondade, como sabedoria, é capaz, foi tecendo a reconstrução de diálogos, de entendimento, até a superação no interno, no tecido da igreja, daquela divisão forte, existente e, de fato, muito pesada. Foi com a sua bondade também que teve a sabedoria de enfrentar o contexto da ditadura militar, que também atingiu de modo muito forte a própria igreja, e aí, sem entrar em detalhes e histórias, a força da sua sabedoria, nascida da sua bondade, que fecundava a sua competência intelectual, o seu jeito de agir e de conduzir. Um Dom João que se revelou, de fato, alguém, mesmo no limite físico do que estava experimentando, alguém que, por ser bom, conseguia ver a vida com alegria. Esta é uma sabedoria. E é uma sabedoria que faz de quem assim é um instrumento que reconstrói, que abre novos caminhos. Por isso, Dom João gostava de brincar. E com a sua acuidade para as coisas, acompanhava tudo. Mesmo naquele momento, quando havia momentos em que ele, pelas condições, se desligava, bastava a gente encontrar com uma palavra, uma pequena conexão, e Dom João revelava e repartia a riqueza bonita daquilo que ele tinha dentro dele, com grande humor. Lembro-me de um dia em que fui aos aposentos de Dom João, e ali, juntos, fiquei vendo a ele o Jornal Nacional. Uma entrevista a um parlamentar. E o parlamentar, na entrevista, gaguejou. Aí perguntei assim a Dom João: Dom João, o que é que o senhor acha de um parlamentar que, ao dar uma entrevista, gagueja? Ele se conectou e respondeu: um parlamentar gaguejar é para lamentar. Dom João, o que mostrava com uma brincadeira a força da acuidade junto com inteligência e sabedoria. Dom João compartilhava em muitas oportunidades, muitas experiências. Aqui lembro-me de uma que soube há pouco tempo, que hoje um diácono nosso permanente da arquidiocese, ainda muito jovem, em razão da transferência de um padre a quem ele servia e era muito amigo, por idade, italiano, devendo voltar à sua cidade, e vendo o padre muito triste, resolveu, por conta própria, no arrobo de sua juventude, ir à Cúria Metropolitana, que funcionava exatamente lá onde hoje é o Auditório Dom Cabral e outras dependências do Palácio Cristo Rei. E teria ido falar com um dos bispos auxiliares.
Mas o jovem, naturalmente, queria convencer ao bispo auxiliar que não podia mandar de volta o padre à sua diocese de origem na Itália. E insistia, como ainda hoje, quando há uma transferência de um padre, aí tem sempre quem diz, mas não pode, etc. E aí o jovem ficou muito exaltado, e o bispo auxiliar, então, mandou chamar a polícia. E a polícia veio. Ia prender o jovem, que hoje é um diácono permanente da nossa igreja. Aí, quando, diz ele, a confusão estava armada, de repente apareceu Dom João e disse assim: o que houve, meu filho? Por que você está tão nervoso? Ele então contou. Aí Dom João disse: eu queria pedir a vocês da polícia que fossem embora, eu vou resolver. A polícia foi embora. Aí Dom João dialogou com o jovem se acalmou, foi embora satisfeito e com o carimbo da bondade de Dom João no coração. Esse era o jeito de Dom João ser, de fazer e de abrir caminhos muito bonitos na vida das pessoas. Eu então pude ver com os olhos do coração e usufruir, por um tempo curto, já com os muitos limites físicos que Dom João experimentava. Ele não conseguia caminhar, estava numa cadeira de rodas, muitas vezes se desconectava, e às vezes eu, para provocá-lo, dizia assim: Dom João, estou sentindo que hoje o senhor está triste. Triste? Eu não tenho razões para tristezas. Eu só tenho razões para alegrias. Então, cada abordagem, cada diálogo, Dom João revelava, sem grandiosidades, mas com essencialidade, a força bonita de ser bom e de marcar, portanto, a história da arquidiocese com muita bondade. Por isso, brincava, repartia as alegrias e ajudava ele, como secretário, já há mais de 20 anos, o irmão Pedro, que era um português da ilha de Madeira. E Dom João, de repente, estávamos à mesa, dizia assim: o Pedro é de Madeira, mas ainda bem que não tem cara de pau. Revelando sempre essa alegria bonita de olhar o mundo com gratidão, olhar as pessoas com muito amor. Dom João, uma figura humana e próxima. Toda refeição lhe era servido um pouco de vinho, que ele degustava sempre com moderação, mas com um gosto muito especial. E então um dia disse assim a ele: Dom João, eu vejo que o senhor gosta de vinho. Ora, como não gostar de vinho bom? Aí eu disse assim: e o que o senhor acha do vinho chamado Dom Bosco? Ele disse: sinceramente, eu posso responder? Pode. É um vinho tão ruim que Dom Bosco não mereceria o demérito de titular um vinho que não presta. Isso me fez perceber que Dom João olhava nas dificuldades, nos sofrimentos, nas lutas, e que não são poucas, para o exercício de uma missão, de uma tarefa de servidor. Olhava a vida sempre com essa alegria bonita, guardada no coração, transformando tudo numa possibilidade de um passo novo,
de uma experiência mais bonita. Para mim, isso se tornou uma lição. Uma lição que me faz também exercitar e ver as coisas com um olhar a partir da bondade. Por isso, como disse, exigindo de mim e de todos que conhecem Dom João e de todos na história da Arquidiocese de Belo Horizonte, se quiserem avançar, contribuir e viver de maneira mais qualificada, o segredo para fecundar o que se sabe tecnicamente, o que se conquistou intelectualmente, aquilo que se tem como responsabilidade maior, o ponto de partida é sempre a simplicidade e a bondade. Dom João abriu, portanto, para mim, naqueles 9 meses, pouco menos de 9 meses, foi para mim uma escola. Uma escola que me fez amar o que eu tinha que aprender a amar, e com profundidade, com coragem, como um amor único, pensando a arquidiocese como a esposa do bispo. Dom João me ajudou profundamente a ter uma força e a elaborar permanentemente essa condição que é indispensável no cotidiano. Por isso começava muitas vezes, para que ele pudesse acompanhar o que estava acontecendo de novo, às vezes dizia assim a ele: Dom João, o senhor sabe quem é o novo arcebispo de Belo Horizonte? Ele dizia: novo arcebispo? Não tenho conhecimento. O arcebispo de Belo Horizonte é Dom João Rezende Costa, dizia ele para mim. E eu dizia: o senhor, de fato, vai continuar como referência e como esse carimbo com a marca da bondade, uma referência de arcebispo de Belo Horizonte, importante como escola. Depois eu me lembro que ele suscitava muito em mim, por sua característica, o sentido de paternidade. E aí me permitam dizer que eu via o jeito de Dom João ser um retrato próprio, com a sua singularidade, do meu próprio pai, que era também alguém desta mesma envergadura. E, por isso, eu não conseguia não ser, além de cordial, de ser afetuoso e carinhoso para ele. Então, cada vez que nos encontrávamos, ia lá, às vezes, quando ele já estava preparado para dormir, eu o visitava e dizia: boa noite, Dom João, vim aqui dar uma boa noite ao senhor. Aí ele dizia: diga-me quem é esta figura ilustre que está acabando de chegar. E mesmo quando o encontrava em muitas oportunidades, gostava de abraçá-lo. Aí perguntava assim, alguma vez: Dom João, quem é que acaba de lhe dar esse abraço afetuoso? Aí ele: ora, como não vou saber, é Dom Serafim. Eu disse: o senhor está muito enganado, sou eu. E aí, aos poucos, ele também fez essa sintonia bonita de sentir a minha presença, de saber responder: quem é o novo arcebispo de Belo Horizonte? Ah, é Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Então, numa experiência bonita, que nos limites físicos, que me faz a gente sempre pensar, às vezes a gente se entristece porque a gente não tem a mesma força física de tempos atrás. Há pouco eu estava comentando com o doutor Tarcísio, dizendo assim: os seminaristas às vezes me convidam para jogar futebol. Dizem: eu não vou, porque a minha cabeça dribla como se eu tivesse 20 anos, mas as pernas não. Mas, ao mesmo tempo que a gente experimenta o limite humano físico, mas a gente tem uma possibilidade que é uma força maior do que a força física, de a gente ser capaz de amar mais e de ter um coração mais universal
é o que conta de fato mais. E é o que eu via e aprendi de modo muito especial ali na figura de Dom João Rezende Costa. Então, termino essa parte para dizer assim, eu louvo a Deus porque o início do meu ministério aqui foi a oportunidade de cuidar de verdade, porque estava sob minha responsabilidade direta, e ao cuidar de ter tido uma escola que continua sendo uma escola de referência em razão da bondade, que é a figura de Dom João Rezende Costa. E até ouso assim dizer, se eu tivesse percorrido aquele caminho inicial, como concebi no início, chegado aqui 25 de março, e por conhecer tantas coisas, muitas, complexas, da riqueza e da grandeza da Arquidiocese de Belo Horizonte e da sua história, se eu não tivesse também recebido esse selo, certamente teria sido muito mais desafiador, teria sido muito mais exigente, e certamente eu não teria chegado como consegui muito rapidamente, mesmo em meio aos muitos desafios, a sentir que aqui, esse chão, é onde Deus me planta, é onde eu tenho que florescer, é onde eu tenho que viver, e viver para sempre. Por isso gosto quando vamos lá, Trevaldo, na construção da Catedral Cristo Rei, eu gosto de dizer assim, aqui é isso, aqui é aquilo, na arquitetura, e de fato é algo fantástico que a gente tem que compreender a riqueza do projeto da Catedral, mas eu gosto de dizer que, sim, ali está a cripta, onde nós, os bispos todos e os padres, repousaremos. É assim que a força do modo bonito de Dom João ser, mesmo sem o domínio daquilo que ele teve no auge do seu ministério, da sua ação, mas me fez viver uma experiência bonita de escola, de aprendizagem, mostrando que o mundo de hoje, sobretudo, precisa de muitas pessoas assim, que sejam, de fato, escolas que treinem corações. Passo a uma última parte, me referindo aqui a este livro, Palavras do Caminho, que reeditamos de Dom João Rezende Costa, quando do seu centenário, recolhendo as publicações e atualizando-as de uma publicação que já tinha existido anteriormente por ocasião do seu cinquentenário de vida sacerdotal, e que revela essa alma de Dom João, e que é uma possibilidade, ao conhecer e ao passar por este caminho, como lembrado aqui das suas crônicas para o jornal Estado de Minas, é conhecer como é que a gente, e eu digo isso desejoso de suscitar no coração dos que estão presentes, talvez nem seja necessário, mas o que faço, sobretudo no coração de padres, no coração de seminaristas, no coração de muitas pessoas, para pensar assim, mas esta pessoa tão especial, que vale a pena ser assim, como é que a gente percorre um caminho para se exercitar e também conquistar esse modo de ser? E aí, de Dom João, eu lembro aqui, a partir exatamente da síntese que apresenta o seu livro, pequenas passagens para que a gente fique fecundado pela beleza de tudo isso e compreenda, o caminho é por aqui. Esse é o jeito que, se a gente entender, viver e sentir, a gente também pode ser uma figura de referência como Dom João. Dom João diz assim, o homem acaba descobrindo que precisa de uma palavra eterna, que lhe dá solidez ao pensamento e à própria ciência e ao progresso. Diríamos que são como antenas que se levantam à procura do Evangelho, sinal
de que é a hora de pregarmos e ensinarmos em nome de Jesus. Diz Dom João, rezar não é simplesmente dizer coisas a Deus, é muito mais pôr a vida em sintonia com Deus. Será que nossa vida nos ajuda a ver o Cristo quando a igreja nos apresenta sob o véu do sacramento? E será que somos capazes de vê-lo caminhando com a gente e fazendo-nos dizer, Ele está no meio de nós? Será que merecemos o elogio que um dia Cristo irá fazer aos seus ouvintes? Felizes os olhos que veem o que vós vedes. É questão de ter o coração iluminado pela luz de Deus e ouvidos atentos aos passos de Deus. Seria fácil, diz Dom João, se tudo sempre corresse de acordo com o nosso gosto e se ninguém nos ofendesse. Mas isso qualquer pagão também sabe fazer. O amor cristão tem dimensões mais amplas, como as do coração de Deus, que faz nascer o sol para os bons e para os maus. Sobre a família, dizia ele assim, o divórcio é uma espécie de brincadeira perigosa que tenta a mulher cujos braços não embalam, cujo ventre não foi berço, cujo coração é egoísta, não ajudou o mundo a crescer. E tenta o homem, que não assumiu a responsabilidade de dar energia e serenidade ao coração e aos braços da mulher que lhe deu filhos. Pois quando florescem os filhos numa casa, aprofundam-se as raízes da felicidade que os pais juraram um dia diante do altar. Finalizando, diz assim, das muitas coisas que poderíamos escolher, falando da paz e depois da Virgem Maria. Paz não é inércia, nem ócio, nem comodismo. E é trabalho harmonioso que enfrenta com serenidade e paciência as dificuldades. Paz não é ignorância, é estudo, é debate leal e fraterno, que leva ao esclarecimento e à verdade. Paz não é apenas trégua entre povos, armados até os dentes, mas é convivência harmoniosa entre povos que se entendem. E, finalmente, das muitas riquezas de Dom João, neste caminho que mostra o retrato da sua alma e um itinerário para a gente também criar o gosto de ser bom, porque é bom ser bom. Guardo esta referência quando, depois de 10 anos servindo numa paróquia, lá em Juiz de Fora, estou me lembrando, inesperadamente, uma senhora sobe o presbitério e vai ao microfone no momento do silêncio sagrado pós-comunhão e quebra o silêncio na gratidão daquela missa em que me despedia da comunidade, ia para outra missão, noutra paróquia e noutro contexto. A pessoa marcou meu coração, o que encontrei em Dom João. A pessoa disse assim, Padre Valmor, como é bom ser bom. Como é bom ser bom. E por causa da bondade de Dom João, essa experiência bonita que me ajudou a aprender e que, se recordado, por isso é preciso referência a ele em muitas oportunidades, a gente também cria gosto de ser bom, porque é bom ser bom. E a sua devoção bonita à Virgem Maria, quando diz, a presença de Maria transborda da Bíblia para toda a vida da igreja, para todas as vicissitudes de sua história, feita de lutas e de vitórias. Só que a igreja ainda está no campo da luta, da qual fala o Apocalipse ao longo de todas as suas páginas, ao passo que Maria já atingiu a glória final e resplandece para nós como sinal certo de esperança e de vitória. Seja ela sinal de esperança e de vitória, e para todos nós, na alegria dessa oportunidade,
Dom João, uma referência com seu jeito de ser, suas palavras, a sua herança bonita, espiritual e dos seus feitos muitos e importantes no campo pastoral e evangelizador, seja para nós sempre uma inspiração de, olhando a ele, dizer, de fato, é bom ser bom, porque é bom ser bom. Obrigado. A Academia Mineira de Letras agradece o privilégio, a honra e a alegria de ter ouvido aqui essa belíssima aula, essa belíssima partilha de Dom Valmor Oliveira de Azevedo sobre o seu antecessor nesta casa, o acadêmico Dom João de Rezende Costa. E nas pessoas de Dom Valmor e de Dom João, esta casa agora também homenageia todos aqueles que a integraram ao longo dos tempos e que, com a sua cultura, o seu brilho e a sua inteligência, ampliaram o brilho desta casa. Eu queria dizer que esta casa homenageia agora os representantes da igreja que foram seus integrantes, como, por exemplo, Frei Veloso, patrono da cadeira de número 4, Frei Santa Rita Durão, patrono da cadeira de número 11, que é a cadeira ocupada atualmente por Dom Valmor. Patrono da cadeira número 11, Frei Santa Rita Durão, teve como segundo sucessor Cônego Bueno de Sequeira e, logo depois, Dom João e Dom Valmor. Na cadeira número 12, é nosso membro atual, Cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho. Na cadeira número 13, foi o segundo sucessor, Dom Antônio Moraes. Na cadeira número 19, é nosso membro atual, o padre José Carlos Brande Aleixo. É fundador da cadeira número 23, Dom Joaquim Silvério de Souza. É quarto sucessor da cadeira de número 26, o padre João Batista Megali. É segundo sucessor na cadeira de número 27, Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, sendo seu sucessor Dom Oscar de Oliveira, e logo depois de Dom Oscar de Oliveira, padre Pascoal Rangel. Todos eles, integrantes da igreja, brilhantes, talentosos, contribuíram também para o brilho e para a história dessa casa. Muito obrigado a todos que, ao longo do tempo, vindo da igreja, se somaram a nós nesse culto à memória, à educação, à cultura, à história e às artes. Eu queria agradecer também aqui a presença do acadêmico Olavo Romano, do professor Caio Bosque, decano da reitoria da PUC, coordenador do Centro de Pesquisas Históricas daquela universidade e organizador da importante obra História da Arquidiocese de Minas Gerais. Eu queria convidá-los, aproveitar um momento e convidá-los para a conferência da próxima semana, que será dada no dia 5 de abril, quarta-feira, às 5 da tarde, pela professora emérita da UFMG, Letícia Malar, que falará sobre os 160 anos de O Guarani de José de Alencar. E no dia 12 de maio, o professor Vandermelo Miranda, da UFMG, falará sobre 70 anos do livro Insônia, de Graciliano Ramos. Agora eu passo a palavra à nossa presidente, Elizabeth Renaud, para que faça o encerramento oficial desta sessão. Querido Dom Valmor, sairemos daqui querendo ser melhores, ou pelo menos com a intenção de sê-lo. Pela sua palavra, que é plena, dom de vida, como diz Mallarmé, nos levou a uma aula de evangelização sublime, porque os seus exemplos, a sua vida pautada na vida de Dom João, os elogios e a conscientização do valor humano e eclesiástico de Dom João foi absorvido pela sua posição, pela sua palavra, como nosso arcebispo de Belo Horizonte. A Academia Mineira de Letras sente-se honrada e glorificada cada vez mais com a substituição ou a sucessão da cadeira número 11, da posição que foi chegado Dom João pela sua presença, que foi um discípulo
ideal. Um discípulo que transmite a gente paz, vontade de ter alegria, vontade de ser humilde, vontade de louvar a Deus e também a Nossa Senhora da Piedade naquela serra, que é magnífica arquitetura divina. Agradeço a sua presença e esperamos que tenhamos mais vezes a oportunidade de tê-lo conosco. Obrigada. Obrigada a presença de todos. Está encerrada a sessão. Muito bem.